Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo Êxodo DT, como você nunca viu. Hoje, o capítulo 22. Desculpa, eu não tô com sono. Acabei de acordar. Acabei nada, já faz 2 horas que eu acordei. É que eu acordei, fiz as minhas meditações e depois eu dormi de novo. E agora acordei de novo. Quero começar essa meditação fazendo uma menção. Ontem, enquanto eu fazia a minha caminhada diária, passei por um jovem rapaz e fiquei imaginando o que será que ele está fazendo, está ouvindo música, estava com um fone sem fio na orelha. Aí eu senti vontade de abordá-lo, mas falei, não, a gente não pode, né, ficar abordando as pessoas assim. Mas eu ainda faço isso. Tem pessoas que não gostam. Mas ele foi muito simpático e eu comecei a contar minha história, né? De como eu adquiri o hábito de caminhar todo dia. E aí eu falei, enquanto eu vínhamos caminhando, eu comecei a observar você. Aí ele disse, eu também estava te observando. O rapazinho estava ali, absorto em sua música, seus pensamentos. Mas ele disse, eu também estava te observando. Eu vi quando o senhor pegou alguma coisa no chão. E eu pensei, puxa, tiozinho achou dinheiro. Aí ele disse, mas aí daqui a pouco ele abaixou de novo. E era algo brilhante, né, reluzente. Ele falou, puxa, que homem de sorte, achou dinheiro de novo. Aí eu falei, eu tenho achado dinheiro todo dia. Ontem mesmo eu achei 50 centavos. A moeda de 50 centavos, não é pequena, mas quando você visualiza no chão, ela fica muito pequenininha. Eu até pensei que fosse uma moeda menor, de 5 centavos. Mas como eu não rejeito dinheiro, eu sempre pego quando vejo. Aí eu olhei, era 50 centavos. Estava até por aqui. Eu deixei por aqui. Parece que eu vi a moeda hoje. Deixa eu ver aqui. Estamos vendo Êxodo DT como você nunca viu. Para aqueles que estão chegando agora. Aí achei a moeda. Eu deixei ela aqui onde eu estava. Aqui mesmo eu sentei, aqui mesmo eu fiquei, aqui mesmo a moeda ficou. A Bíblia abriu, a Bíblia fechou. Não, não é essa, não é outra. Essa também foi achada numa das aventuras. Essa não é de 50. Essa é de 10 centavos. Meu pai às vezes saía de casa e falava, vou achar dinheiro. Não acredito. Eu era criança. E achava, sabia? Não sei como.
Então aí fiz amizade com esse menino, quero saudá-lo. Ele disse, não, porque eu falei assim, eu só quero contar uma experiência. Aí ele falou, eu falei, eu não quero incomodá-lo. Ele falou, não, eu gosto de ouvir histórias, pode contar. E aí caminhamos pelo menos uns 200 metros conversando. Então ele tomou o caminho à esquerda e eu continuei. E eu segui para a direita. Aí eu falei para ele procurar o meu canal. Ele perguntou, qual é o tema do seu canal? Falei, você ficará surpreendido. Não vou falar, você vai descobrir lá. Então, meu amigo, ele tem nome de discípulo, mas vou falar o nome dele para preservar a identidade. Mas ele tem nome do irmão de Jesus. É escritor bíblico. O capítulo 22 de Êxodo DT, na verdade, Êxodo DT é o Êxodo 2. Eu chamo Deuteronômio de 2, porque é a repetição da lei de Deus. E aqui nesse capítulo 22 tem, assim, conselhos bem práticos. Fala assim, ó. Se você vir um boi extraviado, não ignore. Pegue-o e conserve consigo até que o dono apareça. Mesmo que você não conheça o dono, cuide até que o dono apareça. Isso aqui me faz lembrar da hospitalidade. Seja bondoso com os estranhos, assim como esse moço foi bondoso comigo. Se você vir um jumento ou um boi de um amigo seu caído num buraco, não ignore. Resgate-o, levante-o, coloque-o de pé. Quando você fizer uma casa, faça em cima dela um parapeito. Para que as pessoas, chegando à beirada, não caiam. Esses dias eu trabalhava no pronto-socorro, chegou uma criança. Não tinha mais que 5 anos. O que aconteceu? Ela caiu da laje. Então, existe uma lei de Deus sobre isso. Você vai construir sua casa, vai fazer a laje, não deixe a laje sem aquela muretinha de proteção. Porque se você fizer isso e alguém cair ali, se machucar seriamente, ou vier a morrer, você será responsabilizado. Então faça o parapeito. Quer dizer, são conselhos de Deus muito gerais, né? E ao mesmo tempo bem específico, mostrando como que deve ser o nosso comportamento para com aqueles que nos cercam.
no verso 11, fala assim: não use roupas de lã misturadas com linho no mesmo tecido. Eu não entendi por quê. Também fala: o homem não deve usar a roupa de mulher. Também fala: não plante dois tipos de fruta no mesmo pomar. Também fala: se você vai pegar um passarinho, não pegue a mãe, pegue apenas os filhotes. Deixe a mãe que voe. Não atrelhe um boi e um jumento para arar a terra. E aí no capítulo 13 começa a falar especificamente do casamento. Se um homem, depois de casar, difamar a mulher e rejeitá-la, o pai dela vai tomar as dores dela e vai trazer os lençóis para provar que a menina era virgem. Porque se ela não fosse, o homem tinha direito de abandoná-la, devolver aos pais. Tempos idos. E o homem será castigado, uma vez que foi provada a inocência da moça. Se a acusação for verdadeira, se foi provado que a moça não era virgem quando se casou, ela será levada à porta da casa de seu pai, e ali os homens da cidade a apedrejarão até a morte. Ela cometeu um ato vergonhoso em Israel, prostituindo-se enquanto estava na casa de seu pai. Eliminem o mal do meio de vocês. Gente, para Deus ter se demorado, ter olvidado tantos outros assuntos para tratar desse, porque deve ser muito importante. E nós tratamos hoje, no terceiro milênio, esse assunto da intimidade interpessoal de modo tão leviano. E o texto bíblico está dizendo que Deus abomina essas práticas. Se um homem for surpreendido com uma mulher casada, os dois terão que morrer. Gente, isso é muito forte. Isso nos dá parâmetros de como devemos nos comportar como pessoas.
Ah, era só para o povo antigo. Não, Deus não muda. O princípio continua o mesmo. Aqui diz que se um homem e uma menina comprometida com outro em casamento, se enamorarem, os dois terão que morrer. Só que se isso for no campo ou num lugar isolado, porque hoje em dia 90% da nossa nação está na cidade. Mas mesmo assim, se o ataque à moça for oculto, ninguém viu, se ela não tinha como pedir socorro, então só o homem será morto, será castigado. E a mulher será deixada viva, porque ela certamente pediu socorro, mas ninguém pôde ouvi-la. Ela foi violentada. Nesse caso, com compromisso. A mulher compromissada. Se ela tinha intenção de trair o noivo, ela será castigada com o homem sob pena de morte. Mas se ela for livre, se a moça não tiver compromisso, o homem que praticou essa ação de violência terá que se casar com ela e nunca poderá se divorciar dela. E o último conselho de Êxodo 22, Êxodo DT 22, é: nenhum homem poderá tomar por mulher a mulher de seu pai, pois isso desonra a cama de seu pai. A Bíblia mostra um exemplo clássico de filho que tomou a esposa do pai. O nome dele era... Fugiu agora o nome do homem. O filho do rei Davi, que liderou uma revolta contra o pai. Absalão, lembrei. O jovem Absalão era revoltado contra o pai. Então, ele tinha matado o seu irmão e o seu pai tinha banido de sua presença. Mas aí, com o passar do tempo, se reconciliaram e o jovem Absalão voltou a morar no palácio. Ficou 4 anos. Desculpa. Só que enquanto ele morava ali no palácio, ele começou uma conspiração contra o pai. E ele ficava na porta da cidade. E quando alguém chegava para falar com o rei, ele falava: olha, eu sou filho do rei, eu posso te ajudar. Meu pai não tem tempo. Se eu fosse administrador, eu trataria com bondade todos que se aproximassem. E a pessoa ia se curvar diante do filho do rei. Ele levantava a pessoa e falava: o que é isso? Somos amigos. E abraçava e beijava. Resultado: fez uma revolta contra seu pai, o rei Davi. Expulsou seu pai da cidade
e tornou-se rei em Hebrom, a mesma cidade em que seu pai Davi tinha se tornado rei. E Davi fugiu. Saiu correndo do palácio e esqueceu as suas 10 esposas. E o que Absalão fez? Construiu uma tenda em cima do terraço do palácio do pai, que agora era dele. E namorou com todas as mulheres de seu pai, cumprindo uma profecia, porque Deus disse, através do profeta Natã, me parece, para Davi: como você pecou, possuiu a mulher de seu amigo, e ainda para encobrir o seu pecado, matou seu amigo. Você fez isso às escondidas, na escuridão, mas o teu filho fará isso a olhos vistos. Por isso que o Absalão construiu uma cabana e coabitou com todas as concubinas de seu pai. E o texto bíblico disse que quando a revolta foi debelada com a morte de Absalão, o rei voltou e se apoderou do palácio e recolheu as suas 10 concubinas. Mas ele não coabitou mais com elas. Elas viveram como viúvas até a morte. Para encerrar, eu quero comentar a meditação do dia 31 de janeiro de 2013. Já que hoje é dia 31, não é? Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer homem fala a seu amigo. Êxodo 33, 11. E aqui fala da oração feita por Ellen White na Assembleia Geral dos Adventistas, isso em 1903. Olha que oração bonita que ela fez. Nosso Pai Celestial, nos achegamos a Ti nesta manhã, tal qual estamos, necessitados e totalmente dependentes de Ti. Eu faço minha, Senhor, essas palavras. Ajuda-nos a ter uma noção clara do que devemos ser e o caráter que devemos desenvolver. Está vendo? Tudo dizendo, tudo casando com o verso, com o capítulo de hoje, 22 de Êxodo DT. Para que estejamos preparados para nos unir à família celestial na cidade de nosso Deus. Ó Pai, como podemos proclamar a Tua bondade, Tua misericórdia, Teu amor, a menos que os cultivemos em nosso coração e os revelemos em nossas próprias experiências de vida? Tu sabes, Senhor, o quanto tens apresentado esse assunto a mim. Aqui estão os teus ministros, cuja obra é proclamar a verdade bíblica. Ela orava para os pastores. Peço-te que possam eles ter uma clara compreensão da responsabilidade que pesam sobre eles, como guardiões e pastores do teu rebanho. Se você exerce alguma ocupação de liderança, você é sacerdote, pastor, você é chefe do rebanho. Perdoa, Senhor, os nossos pecados.
Perdoa, Senhor, as nossas transgressões. Mostra-nos onde temos falhado. Permita que Teu Santo Espírito desça sobre nós. O mundo está perecendo no pecado, Senhor. Faço-me essas palavras. E te pedimos que lances a responsabilidade sobre nós nesta Assembleia. Uau! Ela chamou para si a responsabilidade do mundo está perecendo. Isso é um alerta para nós hoje. O mundo está perecendo. E a responsabilidade é nossa. Senhor, misericórdia. Habilita-nos para alertar que esse meu vídeo, Pai, sirva como despertador de pelo menos uma dúzia, meia dúzia. Que esse vídeo, Senhor, seja como parapeito construído na laje para proteger aqueles desavisados que chegam muito à beiradinha, que estão vivendo no pecado com todo o descuido. Temos que nos reconverter e nos tornar aptos para levar a mensagem do Senhor. Meu Pai, quebra as barreiras para que sejam feitas confissões de coração para coração, de irmão para irmão, que o Espírito de Deus possa ser derramado sobre nós e o Teu bendito nome receba toda a glória. Amém. Que oração bonita, né, gente? A escritora chama para si e o seu grupo, que eram pastores em conferência, tomava para si a responsabilidade sobre o mundo perdido. É nossa responsabilidade como cristãos prevenir o mundo. Esse capítulo 22 de Deuteronômio é uma advertência muito séria. Pode ser que você nunca abra a Bíblia na sua vida, mas se você teve a paciência de chegar até aqui, lembre-se, o capítulo 22 de Deuteronômio foi escrito especialmente para orientar você. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas te dê